Oi, pessoal! Vamos ver hoje os tipos de sujeito. Aula extremamente importante. Por quê? Tipos de sujeito poderá cair para vocês como concordância, regência, como análise sintática, normalmente, não é? Tipos de sujeito. Então, nós vamos dividir a nossa aula, tipos de sujeito. Predicado será numa outra aula. Hoje nós vamos ver os tipos de sujeito. Atenção, parece fácil. É tanto que todo mundo diz, eu sei encontrar o sujeito facilmente, mas cuidado. Porque, infelizmente, quando estamos estudando tipos de sujeito, normalmente, se você vai fazer um concurso de nível médio ou nível superior, não irão te perguntar na prova se Maria foi à feira, quem é o sujeito. Não. Vai vir a questão do sujeito oculto, da oração sem sujeito, do sujeito indeterminado, do sujeito indeterminado mais si, mais a partícula si, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, pessoal, por mais que você ache que esse conteúdo é simples, tenha atenção, assista a nossa aula. Por quê? Uma questão faz a diferença entre você ser um futuro servidor público ou não, ok? Então, vamos ver agora os tipos de sujeito. Primeira coisa, o que é um sujeito? Sujeito é aquele ser de quem nós falamos alguma coisa. O sujeito ele poderá sofrer a ação ou praticar a ação verbal, ok? Temos também a oração sem sujeito, aquela oração que não tem sujeito de forma alguma. Existem pessoas que dizem assim, na gramática, por exemplo, vocês vão encontrar termos essenciais da oração. Se você tem aí o nosso material, o top de linha, o material PM Pernambuco, PM Piauí, você vai ver que tem lá termos essenciais da oração, material de português feito por mim. Só que aí, gente, por que eu coloquei termos essenciais? Sujeito e predicado. Porque a gramática diz assim, mas essencial mesmo é só o predicado. Porque essencial é aquilo que não pode faltar. E existe a oração sem sujeito, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, de início, o que é um sujeito? Sujeito é aquele ser de quem eu falo alguma coisa. O sujeito poderá sofrer a ação ou praticar a ação verbal. Primeira coisa, quando nós vamos identificar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que olhar é quem é o verbo. Porque cada verbo ele poderá ter o seu sujeito. E quando as bancas pedem que você identifique o sujeito de determinado verbo, você precisa identificar quem está praticando aquela ação verbal ou quem está sofrendo aquela ação verbal. Ok? Então, primeira coisa que você tem que identificar quando se vai trabalhar com sujeito é quem é o verbo. O verbo será a alma da oração. Eu vou colocar uma oração, um período aqui no quadro, para que nós possamos começar o estudo de tipos de sujeito. Então, eu tenho aqui, bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar o sujeito, marcar o verbo. Então, quem é o verbo aqui? Beleza, muito fácil, basta. Então, eu pergunto ao verbo, o que é que basta? O que é que basta? Ciclovias e ciclofaixas. Então, ciclovias e ciclofaixas será o nosso sujeito. Tudo isso, ciclovias e ciclofaixas, é o nosso sujeito. Só que quando eu identifico o sujeito de uma oração, eu tenho que ver se ele é um sujeito simples ou um sujeito composto.
O que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas uma palavra importante, que é o que nós chamamos de núcleo. O sujeito composto terá duas ou mais palavras importantes, que é o que nós chamamos também de núcleo. Então, vejam, não é o tamanho do sujeito, não é a quantidade de seres que tenha no sujeito que vai informar se o sujeito é simples ou composto, e sim a quantidade de palavras. Por exemplo, eu digo assim, todos os estudantes do top de linha foram aprovados no concurso DEPEN. Todos os estudantes. Então vejam que é uma quantidade boa de pessoas. Todos os estudantes. Então vejam, todos os estudantes foram, serão, né? Não aconteceu o concurso ainda. Serão aprovados no concurso DEPEN. Então, veja só, pessoal. Quem será aprovado? Todos os estudantes. Eu esqueci de botar aqui do top de linha. Perdão, gente. Não é qualquer estudante, é do top de linha. Do top de linha. Todos os estudantes do top de linha serão aprovados no concurso DEPEN. Observem. O nosso sujeito será todos os estudantes do top de linha. Tudo isso é o nosso sujeito. Mas qual é a palavra mais importante? Estudantes, exatamente. A palavra mais importante aqui são estudantes. Não é o pronome todos, não é o nome top de linha. A palavra mais importante é estudante, porque quem será aprovado? Estudantes. Dessa forma, aqui eu tenho apenas um núcleo. Só uma palavra importante. Então, quando isso acontece, eu tenho um sujeito simples. Não importa o tamanho desse sujeito. Observe que tudo isso é sujeito. Todos os estudantes do top de linha, tudo isso é sujeito. Mas só tem uma palavra importante. A mais importante é estudante. Porque do top de linha está dizendo a origem de onde é. Todos é um adjunto adnominal. Então, a palavra mais importante, estudantes. Dessa forma, substantivo, um único substantivo, uma única palavra. Eu tenho aí um sujeito simples. Já no outro exemplo, eu tenho bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Então, o que é que basta? Ciclofaixas e ciclovias. Eu tenho duas palavras importantes. Então, eu tenho um sujeito composto. Então, vejam, aqui eu tenho ciclovias, primeiro núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Ciclofaixas, segundo núcleo. Logo, eu tenho aqui dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Aqui eu tenho um núcleo, sujeito simples. Então, primeiro você vai perguntar ao verbo. Quem é que praticou ou sofreu a ação? Ou de quem é que nós estamos falando? Estamos falando de ciclofaixas e ciclovias. Sujeito. Aqui estamos falando de todos os alunos do top de linha. Sujeito. Palavra mais importante, estudantes. Dessa forma, nós temos um sujeito simples. Palavra mais importante, ciclovias e ciclofaixas. Temos um sujeito composto. Então, eu identifico o sujeito perguntando ao verbo. O sujeito será simples se tiver uma única palavra importante. Pode ser um sujeito com um monte de palavras, mas eu vou identificar a mais importante. Será um sujeito simples. O sujeito será composto se tiver duas ou mais palavras importantes, que é o que nós chamamos de núcleos. Tranquilo? Sujeito simples e composto? Ótimo. Agora, nós vamos ver o sujeito oculto ou o sujeito desinencial. No desenvolvimento do texto, o autor do texto, ele muitas vezes, ele coloca
o verbo com o sujeito elíptico. O que é isso? Eu sei quem é o sujeito através do restante do texto. Por exemplo, bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Eu poderia dizer, os ciclistas evitarão sair de carros e irão nas suas bicicletas, desafogando o trânsito. Então, os ciclistas deixarão seus carros em casa. Quem vai deixar os carros em casa? Os ciclistas. Irão de bicicleta. Irão. Quem irá? Quem é o sujeito desse verbo irão de bicicleta? Os ciclistas. Então, aí eu tenho um sujeito oculto. O sujeito oculto ou elíptico é aquele que eu sei quem é através da desinência verbal. Seremos aprovados. Quem será aprovado? Nós. Nós seremos aprovados. Então, no sujeito simples, eu tenho um único núcleo. No sujeito composto, dois